Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a sua herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Eu não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta sua vida. E para quem ficará tudo que acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, prezado telespectador, prezado ouvinte, certa vez, um dos homens mais ricos do mundo, chamado Steve Jobs, ele era um dos homens mais ricos do mundo, morreu em 2011. E morreu com apenas 56 anos. Ele disse: ser o homem mais rico do cemitério não me interessa. Não me interessa ser o homem mais rico do cemitério. Essa entrevista ele concedeu a um jornal em 1993. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho fala que nós temos que ser ricos diante de Deus. E para ser rico diante de Deus, nós devemos deixar o homem velho de lado, o homem velho da segunda leitura, que é o homem do pecado. O homem marcado pelas ambições, pelas vaidades, desejo de poder, é o homem velho, cheio das vaidades, conforme diz a primeira leitura. No Evangelho, alguém questiona Jesus e pergunta: Jesus, meu irmão não quer dividir a sua herança comigo. Então nós já entendemos que há 2000 anos atrás já havia brigas por causa de herança. E como havia? Acho que não tem nada que desune uma família mais do que na hora de brigar por causa de herança. Às vezes, aqueles filhos que menos valorizaram os pais são os primeiros que chegam para buscar a herança. Então, no tempo de Jesus, isso já era realidade. Naquele tempo, a lei era mais complicada ainda do que hoje, porque o filho mais velho tinha a herança em dobro. A ideia é que ele deveria cuidar dos outros. Mas se o pai não quisesse, podia deixar a herança em dobro para outro filho, que não fosse o filho mais velho, se o filho mais velho fosse um desmiolado. A mulher não tinha o mesmo direito do homem. Então era uma confusão tremenda a questão da herança no tempo de Jesus.
ainda hoje costuma ser ponto de conflito, de desunião. Às vezes o pai e a mãe morrem, os filhos ficam todos inimigos uns dos outros, por causa da herança. Às vezes nem consegue chegar a um acordo. É preciso que o Estado entre para poder ver se acha um acordo. E Jesus então fala, a melhor herança que o pai pode deixar para o filho não deve ser esses bens materiais, mas deve ser os valores. E aí ele conta uma parábola. Havia um homem rico. A parábola começa assim. Ele teve uma grande colheita. Foi tão grande que ele não sabia o que fazer com tanta colheita que ele teve. Mas aí nós temos um excesso do pronome possessivo. Meu celeiro, minha colheita, meu dinheiro, minhas coisas. Ele fala, onde eu vou guardar o meu trigo, junto com os meus bens. Ele nunca pensa em repartir uma parte dessa colheita. Ele nunca pensa que poderia ter repartido um pouco. Veja bem, ele cuidar dos seus bens, cuidar do seu patrimônio, não era pecado, não. E ele ter o seu patrimônio também não era pecado, não. O pecado dele é o excesso do egoísmo. Ora nenhuma, ele pensa, já que eu colhi tanto, já que a minha colheita foi tão generosa, por que eu não posso doar uma parte? Tem tanta gente que precisa. Mas ele não pensou assim, não. Ele pensou apenas nele mesmo. E aí está o pecado, é o egoísmo. É a gente pensar somente em nós e nunca pensar no outro. Ele não ia ficar mais pobre se ele tivesse repartido um pouco da colheita dele. Ele não ia ficar mais pobre. Ele ia ter muita coisa ainda para ele. Mas ele prefere guardar, aumentar o celeiro, aumentar o lugar de guardar, e nunca pensou em quem não tinha nada. Isso acontece também hoje, meus irmãos. Há um excesso para alguns e uma falta para o outro. E aí é que nós precisamos de ser educados para a fraternidade. Você não precisa perder suas coisas todas, não. Você pode ter suas coisas, não é pecado. Você pode ter sua fazenda, seu gado, seu sítio, suas coisas, mas é preciso enxergar o outro. Nós podemos repartir sem ficar mais pobre. Tem tanta gente que precisa. E às vezes a gente pensa só em nós mesmos, esquecemos que nós vamos morrer. E quando nós morrermos, o que nós vamos levar para Deus? Tem uma história de Alexandre Magno, um dos maiores imperadores do mundo, que quando morreu, fez questão de enterrar ele com as mãos do lado de fora do caixão, para todo mundo ver que ele não tinha nada nas mãos. O homem mais poderoso do mundo foi para a sepultura sem nada nas mãos. Isso é para a gente pensar. Se você morrer hoje, o que você leva para Deus? O que você leva deste mundo? Nós temos que pensar nisso. Até porque a vida do homem é muito passageira. Essa semana mesmo eu encomendei um novo, 50 e poucos anos, estava saindo para trabalhar e teve um infarto e morreu de repente. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Será que nós estamos preparando para chegar lá perto de Deus e mostrar para Deus uma boa obra, uma boa ação? Ou será que você só pensa em você como o homem da parábola? Às vezes, nós esquecemos que vamos morrer e precisamos prestar conta para Deus. Deus que me deu tanto, Deus que foi tão bom para mim. E eu vejo pessoas
que são generosas, mas eu vejo pessoas que são tão egoístas, que não comem a banana para não jogar a casca fora, tão miseráveis. Está na hora da gente pensar em mudar um pouco o nosso coração, aprender a partilhar, a repartir, porque a nossa vida é passageira.